Meus irmãos, boa tarde, a paz seja convosco. Estou aqui no meu horário de almoço, no trabalho, meditando, buscando a presença do Senhor, Isso não é para me vangloriar, não é para me engrandecer, mas é o que nós precisamos fazer todos os dias, buscar a face e a presença do Senhor. E eu abri uma palavra aqui muito oportuna para os dias de hoje. Nós vemos, uma mega operação no Rio de Janeiro, um complexo lá nas favelas, no Rio de Janeiro, onde foram ceifadas muitas vidas, Muitas vidas de ímpios, de marginais, como foram noticiados aí nos canais de imprensa, de televisão, rádio, os canais da mídia aí, Foi noticiado que foram muitos marginais. Nós sabemos, e quem já viveu em favela como eu, em periferia, em bairro periférico, de situação crítica, sabe, infelizmente, como é que acontece lá dentro. Quem não sabe, opina e fala por ver ou por ouvir falar nas redes sociais, nas mídias, mas quem já viveu lá dentro sabe como que é, entendeu? Eu, quando adolescente, já tive uma arma encostada na minha cabeça por forças policiais, entendeu? Não é um vídeo de exaltação ao crime ou de nada, mas só para dizer a você como que acontece dentro das favelas, dos bairros periféricos, não só do Rio de Janeiro, mas em Salvador, Belo Horizonte, nas grandes capitais onde tem a grande concentração de favela. E nós vimos que várias vidas foram ceifadas, e vida de ímpios, pessoas que não estavam na presença de Deus, Todos apontados como traficantes, chefe de tráficos, de boca, de fumo. E a palavra que eu abro hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11, que diz assim, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, certo? Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então, meus irmãos, a mensagem é bem clara. Nós vimos, infelizmente, pessoas do meio cristão, do meio evangélico, comemorando. Vimos pessoas ímpias também comemorando a morte dos ímpios. E o que me dói mais, o que me deixa mais preocupado, é ver as pessoas do meio evangélico, do meio cristão, ao qual eu faço parte. Infelizmente, nós temos que dizer essas coisas. Nós temos que enfatizar essas coisas para que aqueles que ainda se encontram sem o conhecimento, sem o entendimento da palavra do Senhor, venham ter um entendimento. O próprio Senhor diz que Ele não se alegra na morte do ímpio, mas Ele se alegra quando o ímpio se converte. Ele se alegra quando o ímpio se converte dos seus maus caminhos e busca a salvação do Senhor. Quem somos nós para comemorar a morte do ímpio? Quem somos nós para comemorar a morte daquele que ainda está distante dos caminhos do Senhor? Porque pedimos mais megas operações como essas para que morram mais gentes, mais ímpios, morrer no seu pecado. Esse mesmo capítulo fala sobre o atalaia do Senhor. O Senhor constitui Ezequiel como atalaia, ou seja, mensageiro, para que leve a mensagem, para que o povo seja alertado dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e se convertam e não morram na sua maldade. E como nós, cristãos, verdadeiros adoradores, servos do Deus Altíssimo, podemos comemorar a morte do ímpio, se o próprio Senhor, nosso Deus, fala que Ele não se alegra na morte do ímpio? Meus irmãos, infelizmente, como eu falei, a questão social do nosso país ela é crítica. Muitas pessoas querem levar para o lado político, muitas pessoas querem levar para diversas áreas, aonde elas se sentem confortável, aonde elas se sentem confortável em opinar, em falar, em apontar o dedo para alguém. Só que, infelizmente, nós conhecemos pouco, opinamos sobre coisas que nós não sabemos e não conhecemos. Como eu falei no início do vídeo, eu vivi a minha vida inteira dentro de bairro periférico, dentro de favela, dentro de comunidade.
Até os 36 anos eu estava lá dentro, eu sei como é a realidade, eu vivi aquela realidade. Mas nunca me alegrei com a morte de ninguém, seja ela ímpia, ou seja ela uma pessoa na presença de Deus. Nunca se alegre com a morte de ninguém. Nunca peça para que forças policiais entrem numa favela e ceifem vidas, porque pode estar lá alguém da sua família, pode estar lá sendo ceifada a vida de alguém inocente, e esse inocente pode pertencer à sua família. Você não sabe a dor que um pai e uma mãe sofrem ao perder um filho, mesmo ele no mundo do crime. Poderia ser você perdendo um dos seus filhos, e quantos inocentes às vezes sofrem por balas perdidas. Então, siga a palavra do Senhor. Você que se diz cristão, evangélico, verdadeiro, genuíno, não comemore a morte do ímpio. Seja atalaia, pregue a palavra do Senhor. Vá adiante desses povos, dessas pessoas, pregue a palavra do Senhor. Seja atalaia, seja mensageiro. Faça aquilo que o Senhor está pedindo a Ezequiel, que pregue a mensagem, que pregue o evangelho para essas pessoas que estão no caminho da maldade, para que elas se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos e venham a ser salvos. Eu vou deixar essa reflexão para você, e se possível, transmita essa mensagem, passe ela adiante para que mais pessoas reconheçam o Senhor, para que pessoas entendam que elas precisam se converter dos seus maus caminhos. E você que é genuinamente evangélico, pare de apontar o dedo, pare de estar procurando colocar culpados numa situação em que o país vive um cenário caótico de muitos e muitos anos. Pare de dizer que isso é culpa de A, de B ou de C, e vá pregar o evangelho. Vai pregar a palavra do Senhor para que essas pessoas conheçam o genuíno Deus que nos salvou. Eu sei que muitos estão passando por situações difíceis justamente por isso, por comemorar o que Deus não apoiaria. Tem pessoas que estão passando por dificuldade porque está fazendo tudo contrário àquilo que Deus ensinou e designou para nós. Vá pregar o evangelho, vá falar, vá ser mensageiro, vá ser atalaia do Senhor, vá levar a palavra. Pare de estar comemorando a morte do ímpio, porque nem o Senhor se agrada da morte do ímpio, e porque nós deveríamos nos agradar, porque nós deveríamos comemorar as mortes lá do Rio de Janeiro. Vá pregar o evangelho, pare de procurar culpados. O país vive um cenário caótico em todo o seu território, mas os atalaias estão se preocupando em se politizar, em tomar lados políticos, em tomar lados de homens falhos, apontam um como errado, mas de certa forma encobre o erro e o defeito de outro. O verdadeiro cristão vai pregar o evangelho, ele não vai se politizar e está defendendo político, homens corruptos, assim como nós. Somos todos falhos, e você continua procurando defeito em A e B, e o evangelho está cada vez mais adormecido, está cada vez mais ficando para trás, sendo deixado de lado. Quero deixar essa reflexão para vocês, que Deus abençoe a cada um, e se possível, me sigam, acessem o meu canal, se inscrevam, e cada dia terá uma mensagem diretamente do Senhor para a sua vida. É o que nós precisamos, é do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana para todos vocês.